Amigo, amiga, irmãos de ideais espíritas, estamos aqui mais uma vez com o programa Encontro com a Vida, pela GRTV, ao convite do Marcos Menezes, da sua assessoria técnica, para estarmos aqui esclarecendo algumas perguntas dos nossos telespectadores à luz da doutrina espírita. E agradecidos estamos mais uma vez com a sua presença, Rossana, sempre esclarecendo nessa tarde fria em nossa cidade, né? Então eu queria que você deixasse a mensagem de boas-vindas para o nosso telespectador, mais essa semana que se encerra. É sempre uma alegria, queridos amigos, esse nosso encontro pela internet, aqui no site da GRTV, que a gente para refletir um pouco sobre os valores espirituais, a nossa própria essência, o significado da vida na Terra, compreender, dilatar um pouco a compreensão sobre a experiência na vida material, que é sempre muito valorosa para todos nós, desde que busquemos, né, esses valores do alto, acendendo a luz da alma, construindo um mundo melhor dentro e fora de nós. Muito obrigado. Querendo deixar nesse início de programa os contatos para os que enviam as perguntas para a GRTV e também falar do Blogspot aqui do programa. O endereço é www.iluminar.blogspot.com.br. Queria que você esclarecesse um pouco mais sobre o Blogspot, como que está sendo a receptividade, a participação dos internautas. Há mais ou menos umas 2 semanas, nós tivemos a ideia de um blog que reunisse todos os trabalhos de divulgação doutrinária e já temos mais de 1.600 visitas no blog. Ali nós temos os vídeos, né, do programa Encontros com a Vida, as mensagens, os livros, né, pensamentos, indicações de leituras. Então, é um espaço na internet para que os companheiros, né, que têm acompanhado as atividades nossas possam ter um núcleo, né, um ponto de referência exatamente na internet para acompanhar os estudos. Muito interessante, Rossana, que algumas pessoas comentaram comigo, quando abre esse Blogspot, parece que gera uma energia, alguma mensagem, fala, abri aqui dali, parece que era para mim mesmo. Não sei se alguém já comentou isso com você. Sim, na verdade todos nós carecemos de luz espiritual. Então quando a gente abre uma página, seja a página de um livro, seja um blog, um site, que traga uma reflexão, né, dessa luz do Cristo que nos ilumina, que nos ampara, que nos assiste, a gente se sente amparado, né? Então, porque nós conectamos a nossa essência espiritual à proposta que ali está. Na verdade, o mundo de fora acessa o que nós trazemos no imo da alma, né? Nós não vemos o que enxergamos, nós vemos o que temos no mundo interno. Nós identificamos no mundo de fora aquilo que trazemos no bojo da alma, né? O bom homem tira o bom tesouro do seu coração, né? Então, na medida que a gente vai buscando esses valores, quando a gente entra num site, num blog, ou lê alguma coisa, ou assiste uma palestra, um debate que traga esses valores, isso faz bem, né? A gente se sente bem, a gente se sente harmonizado. E seriam os plugs da vida. Os plugs, os bons plugs. Os bons plugs. Muito bem, o outro endereço aqui é da Gazeta GRTV. O site é www.gazetaonline.jor.br. Os telespectadores que quiserem enviar as perguntas para esclarecermos, está aí à disposição. Muito bem, o tema hoje é a nova consciência do terceiro milênio. Né, Rossana? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa introdução desse título. Sim. Todas as religiões têm sinalizado que nós estamos no limiar de uma nova era. Todas as religiões, com os seus recursos de linguagem, as suas metáforas, as suas simbologias e até seus mitos, têm dito que é o final de um tempo. Algumas religiões mais literalistas, aquelas que levam os textos sagrados ao pé da letra, asseveram que é o final do mundo. Mas nós sabemos que estamos no final de um ciclo. Naturalmente que existem dores, problemas, porque toda transição, assim como da infância para a idade adulta há o período da adolescência, que é um período conturbado,
é a morte da criança e o nascimento de um novo ser, de uma nova consciência, a humanidade passa, vamos dizer, por essa adolescência, por esse trânsito de um tempo, né, mais materializado, mais de valores mais apequenados, de valores materialistas, e o início de um novo tempo. Então é muito importante, cada um dentro da sua crença, compreender, estudar, meditar, para ver que mundo é esse, né? Naturalmente é um mundo em construção. Ainda que sejamos envolvidos por uma energia especial, que espíritos nobres se aproximem da Terra, que muitos deles se reencarnem na Terra, a mudança ela é sempre de cunho interior. A mudança do mundo depende da mudança do eu. Não adianta, a gente quer um mundo novo, a gente quer uma nova Terra, mas esse novo mundo que será herdado pelos mansos, na promessa do Cristo, bem-aventurados os mansos porque herdaram a Terra, esse mundo está em construção dentro de nós. Se não houver a mudança do indivíduo, não há a mudança da coletividade. Então, na verdade, estamos no limiar de um novo tempo, e todas as crenças, Marcelo, eu desconheço uma que não tenha sinalizado. São vários os nomes, as formas, os enfoques, mas todas as religiões do planeta têm falado de um período especial para a Terra e um período de grande oportunidade evolutiva para todos nós. Corroborando com isso, a mídia também é um canal de transmissão muito importante nesse momento. Inclusive a parte cinematográfica, com vários filmes, inclusive 2012, sim, falando das catástrofes ambientais, né, físicas, naturais. Então isso causou um certo impacto, aflições na população. Agora, eu vejo, Marcelo, que infelizmente o enfoque é mais negativo. Né? Só de tragédia, destruição, de fim do mundo e etc. Nesses momentos, assim como no momento de crise, toda pessoa tem oportunidade de crescer. Se o planeta está em crise, é uma oportunidade de crescimento, de descobrir algo novo, de buscar algo novo. Muito bem. Rossano, fala muito de uma nova consciência para este terceiro milênio. O que seria essa nova consciência? Essa nova consciência é a identificação em nós do princípio espiritual imortal. Poderíamos dizer que a humanidade terrena ainda está muito identificada com a mente, com as construções emocionais e mentais. E não consegue perceber que tudo o que sentimos, pensamos e fazemos não é em realidade o que somos. Nós somos o agente por trás do fenômeno, dos processos. Então, quando o ser vivencia tudo na Terra, achando ser o próprio processo, o próprio fenômeno, ele ainda não começou a despertar. Quando ele observa todos os fenômenos que acontecem, como material pedagógico de ampliação da consciência que ele começa a despertar. Ele começa a não ser os próprios pensamentos, mas ser alguém por trás dessa cortina do eu, por trás da cortina do ego, gerenciando os pensamentos. Então ele não fica mais à mercê das próprias emoções, à mercê do outro. Nós somos, Marcelo, queridos telespectadores, muito identificados com o corpo, com as posses, com os títulos, com os cargos. Nós não somos nada disso. Nós estamos nesse contexto evolutivo, pedagógico, para desenvolver as potências do espírito imortal, da consciência. Então, enquanto a gente achar que é tudo isso, a gente vai sofrer muito. A gente vai ter que perder para despertar o valor profundo, o valor da consciência. Eu gostaria de relatar, sintetizando uma experiência pessoal, tentando, no esforço de exemplificar para os queridos telespectadores. No ano de 2004, o meu pai desencarnou. Eu estava numa escola trabalhando, ligaram, disseram que ele estava no hospital, passando muito mal, mas 1 mês e meio antes eu havia sonhado com o velório dele. E quando recebi o telefonema, a ficha caiu. Esse o pai está desencarnado. Fui para o hospital, ao lá chegar, ele já havia morrido. O corpo havia cessado totalmente suas funções. O médico me recebeu e eu vi o corpo de meu pai coberto por um lençol branco.
destampou, eu identifiquei ali meu pai, e naquele momento, Marcelo, eu senti uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade que excede a inteligência comum. E achei aquilo diferente. Eu ainda pedi ao médico licença para fazer uma prece e busquei recursos para acolher minha mãe, dar informação a ela, ao meu irmão, etc. e tal. E conduzi aquele momento ali até o momento do sepultamento em clima de uma serenidade. E aí, conversando com alguns irmãos, eles disseram, a espiritualidade nos ampara. De fato, nesse momento, a espiritualidade superior nos ampara. Mas um fenômeno interno também ocorre nesses momentos de colapso do ego, quando tudo parece ruir. A consciência profunda que somos acende, desapega do ego, e quando eu olhei o corpo de meu pai, eu tive a nítida sensação, eu tive a nítida impressão, eu estou vendo um corpo. A consciência não mais ali está. E se ainda estava vinculada ao corpo, não era o corpo. E também não me vi como filho, me vi como um espírito, ali diante de alguém que muito colaborou, que muito me ajudou na caminhada, mas um ser espiritual que estava retornando, e isso assim, sem passar por processos mentais comuns, um momento de consciência dilatada. E aquilo me deu uma sustentação. E depois, meditando, hoje, meditando sobre esses fenômenos, é essa consciência que somos. Quando dizem, nos momentos mais difíceis, Deus nos carrega no colo. Sim, Deus, que está dentro de nós, imanente e transcendente, nos amparando. É a consciência que dilata. Mas nem todos, em momentos assim, conseguem ascender, subir a consciência para ver de cima. A maioria mergulha no próprio processo, sofre demais. Não é que a gente vai ficar insensível, não se trata disso. No dia seguinte eu chorei muito. A saudade. No dia seguinte eu lembrei de muitas coisas, mas não foi o choro de revolta. Eu fiquei meditando e orando, agradecendo a Deus pela oportunidade. Mas nós não somos os processos, nem mentais, nem emocionais, nós somos a consciência. A humanidade, nesse terceiro milênio, se dará conta dessa consciência, que é uma consciência de luz, de paz e de muito amor, que é Deus em nós, porque Deus está dentro de nós, em nosso derredor, em toda parte. É muito interessante sobre o tema de hoje, falando da consciência, do terceiro milênio, essas transformações. Você vê que o ser humano hoje ele é pouco porta-voz da sua própria consciência. Eu penso que nós somos mais porta-voz do ego, dos interesses imediatistas, das ambições. Nós estamos à mercê de frustrações, de decepções. O nosso olhar não é um olhar da consciência límpida, é um olhar de apego. Então eu perco o cargo, eu perco tudo, a paz, o equilíbrio. Muitos adentram a porta do suicídio porque se identificam com o corpo e se identificam com o problema. Não é que nós vamos deixar a coisa acontecer, mas nós precisamos compreender que nós somos a consciência gerenciando o todo. Então, gerenciando o corpo, que devemos amar e cuidar, porque é um instrumento de trabalho, de autoiluminação na Terra, mas não somos o corpo, não somos a posse. Quantas pessoas que aposentam, Marcelo, e não conseguem deixar o ambiente de trabalho? Estão apegadas ao ambiente de trabalho. E eu vou dizer mais um pouco, vão desencarnar e vão continuar no ambiente de trabalho. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, isso é o apego. Nós, nesse terceiro milênio, compreenderemos. Precisamos ampliar a visão. Somos espíritos na escola terrena, avançando. E todas as experiências, mesmo as mortificadoras, devem ser material de análise. Debrucemo-nos, querido amigo, querida amiga, sobre cada momento, sobre cada crise, cada problema, cada desafio. Perguntemos, por quê? Depois, para quê? O que posso fazer? Já que tudo isso é uma experiência educativa, pedagógica, como disse, e eu sou a consciência imortal vivenciando essa experiência. Eu queria enriquecer para nossos telespectadores a passagem de Santo Agostinho, quando as vistas são queimadas. Que bom que o irmão Fogo veio para que eu possa enxergar
Pois é. Coisas que eu não estava enxergando. Às vezes é preciso perder a visão do mundo de fora, como diz Carl Gustav Jung, né? Aquele que está acordado dorme, mas aquele que dorme para o mundo de fora desperta. Então, essa consciência desperta, né? Essa consciência mais profunda que está despertando nesse terceiro milênio. Muito bem, a nossos telespectadores, estamos encerrando nosso primeiro bloco. Após, voltaremos dando sequência na temática de hoje.